Então agora é hora de bastidores políticos com a nossa comentarista Renata Marques, que vai falar um pouquinho da sessão de ontem, né? E os vereadores, Renata, uma boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Tudo bem, graças a Deus. Então olha só, né? Ontem os vereadores mais uma vez utilizaram a tribuna e a gente tem visto que alguns que antigamente não tinham o hábito de falar, de usar a tribuna, explicações pessoais ou o momento pinga-fogo, agora está dando ali uma chance do pessoal poder entender um pouco mais para que vieram, né? Normalmente são os mesmos que estão subindo, apesar da gente fazer tanta cobrança realmente para eles irem, mas eles estão deixando sua identidade, né? O pastor Júlio, o David Roger, o Gleison, que já vem subindo, a Thaís e o Marquinhos, que já eram do mandato passado. E agora a gente vê a Ivânia também subindo para mostrar projetos, não para falar muito, defender muito posicionamento, mas está subindo. E é o que a gente pede, que eles realmente vão à tribuna para se posicionarem, para mostrar o que defendem, que é isso que a população espera, né? Votou neles para ouvi-los. Então, acho que é o caminho, está mostrando cada um sua identidade, apesar de ficar bem repetitivo, porque a Thaís tem uma pauta que ela sempre fala, novamente ela falou sobre as mulheres, o David a mesma coisa, falando sobre os projetos que ele tem de empreendedorismo na defesa, em melhorias, em resolver os problemas, né? E o pastor Júlio, que eu acho que é o que me chamou mais atenção na sessão de ontem, com a pauta do projeto que ele está apresentando, projeto polêmico, do qual eu defendo, concordo com ele, Natália, acho que é um projeto muito importante, e aqui eu não quero levantar se ele é constitucional ou não, porque foge do meu conhecimento, mas é um projeto muito importante para a gente trazer a discussão, para a gente fazer a sociedade ver o que ele está falando, porque a gente tinha antigamente somente uma vereadora com pautas ideológicas, e era sempre a pauta esquerdista. E hoje a gente tem o pastor Júlio se posicionando, sabendo de tudo que vem junto com esse projeto, né? De toda a carga que vem, a sensibilidade do projeto, né? Porque trata tanto de criança como da comunidade LGBT. Então, eu acho que isso é muito importante, eu apoio o projeto, acho que essa discussão para a sociedade é o que mais está importando, é trazer a voz, porque a gente tem uma classe que defende o que o pastor Júlio está colocando, e muitas vezes não tem voz. Às vezes, por medo de se posicionar contra um movimento, se cala. E hoje a gente tem um representante lá lutando por isso, mostrando, e aí o contraponto dessa questão. Tem que realmente vir a debate, que eu acho que é justo o debate, e a gente ceder à democracia. A gente defende tanto a democracia do país, da cidade, e a maioria tem que vencer, né? E eu, sinceramente, não acho que a maioria hoje da nossa cidade é da comunidade LGBT. Eu acho que a maioria é conservador, quer proteger as crianças, então a gente precisa desse debate para que todos venham a público e se posicionem e consigam mostrar o seu lado da moeda. E o Júlio até ele está convidando as famílias, os cristãos, para estarem presentes na próxima sessão, terça-feira, então, para acompanhar o projeto dele, a votação. Nós abrimos aqui o espaço no jornal para o Júlio, o pastor Júlio, o vereador, vir aqui falar sobre o projeto, o que é o projeto, explicar para a gente. Abrimos também espaço aqui para o pessoal do Conselho LGBT. O pastor Júlio falou que vem na próxima semana, né? Falou, vamos esperar passar aí a sessão para a gente discutir esse projeto, para ver como que foi votado. Então, quarta-feira ele vem. Nós convidamos também a presidente do LGBT, né, do Conselho, porém ela não virá, nem ninguém do Conselho, infelizmente, a gente fica aqui aguardando. Convidamos também outras pessoas, né, que fazem parte aí do conselho, até mesmo deste evento, porque a gente gostaria de entender, Renata, como que é, por exemplo, uma parada da diversidade. Eu nunca fui, eu não sei como que é. É um ambiente para criança? Esse é o questionamento, não nosso, mas do projeto de lei. O que o pastor está perguntando esse ambiente é um ambiente saudável, adequado para uma criança aí?
Então, nós queremos ouvir, pelo menos aqui no jornal, as duas partes. E a gente abre, então, esse espaço para que todos venham, olha, sim, é saudável, nunca tivemos uma briga, nunca houve um desentendimento, a polícia nunca foi chamada, a criança pode sim estar lá, porque no evento temos várias coisas, shows, desfiles, enfim. Vem aqui explicar para a gente, né? E a gente abriu também um espaço para o pastor Júlio vir falar o porquê dessa lei, né? O porquê, se ele já participou, o que ele viu, enfim. O espaço está aberto, mas o que a gente infelizmente vê é que as pessoas não gostam de debate, né? Que a gente dá oportunidade para vir, para esclarecer, para a população, então, ouvir as duas partes e tirar a sua própria conclusão. Né, entender o que está acontecendo e tirar a sua própria conclusão. Mas a gente vê que as pessoas têm um pouco de receio de vir falar sobre isso. É o que eu acho que acontece não só em Catanduva, mas no Brasil, é que só um lado costuma ter voz. É um lado bem barulhento. Então, quando você encontra uma outra parte para se contrapor e querer discutir, eles se sentem ou acuados. Eu não sei qual é o termo, Natália, para falar aqui, porque hoje está tão difícil, é tão perigoso, qualquer coisa que você fala, parece que você está contra a pessoa e não contra a situação. Mas eles não estão acostumados com esse contraditório. Então, quando você convida para vir debater, fazer um questionamento, você não pode, você não tem esse direito, porque você está se interferindo no direito deles. E não é bem assim que a gente quer mostrar. A dúvida é exatamente essa. A criança, ela não tem autonomia para saber o que é certo, o que é errado, se o ambiente é saudável ou não. Então, até onde os pais ou o adulto responsável pode levar essa criança em qualquer ambiente? Né? Eu até fiz um questionamento. Então, se o pai achar que ele pode levar o filho em uma casa de prostituição, tá tudo ok porque ele está sendo acompanhado pelo pai? Então, é um debate que é muito questionável e é muito delicado. Ninguém está contra a parada da diversidade. O pastor Júlio deixou muito claro que a questão é a criança. Né? O debate aqui é em torno da criança. A gente tem outros pontos para discutir, talvez não em projeto de lei, mas dos movimentos, que também é algo sensível, mas cabe uma discussão. Mas nesse caso em específico, trata-se da criança. E a gente está acostumado a vereadora Thaís, por exemplo, ela está acostumada a só ela ter voz, a só ela ser ouvida ali na Câmara. Que interessante que ontem, quando o pastor Júlio subiu na tribuna, ela saiu da sessão. Então, cobra-se tanto respeito pela mulher, cobra-se tanto respeito pelo debate político, mas quando um vereador vem na tribuna, que é um dos seus pares, fazer um ponto que é contrário ao que a vereadora pensa, eu não sei se foi coincidência ou não, mas ela simplesmente não estava na tribuna acompanhando. Então, isso é muito questionável, é muito perigoso quando a gente não quer fazer o debate, a gente só quer impor a nossa decisão. E essa é a luta. Os direitos, todos temos que lutar pelo aquilo que a gente defende, mas é lutar pelos nossos direitos sem interferir no direito do outro, né? E quando a diversidade ela impõe, eu quero assim e ninguém pode discordar, aí isso já foge da democracia, isso já não é mais uma democracia, não é mais um debate intelectualmente inteligente. Bom, e o Júlio, ele já traz, desde a época da campanha, essas pautas que ele traz em defesa aí da família, dos cristãos, já era de se esperar um projeto desse. Não é novidade para ninguém, ele propôs isso na campanha e ele foi eleito para isso. Então, eu acho que esse é só o primeiro de muitos outros que virão. Só que eu quero fazer aqui um chamamento de atenção a esses vereadores, Natália, que são da direita, inclusive o pastor Júlio, o próprio presidente, o Marcos Cripa, porque ontem também passou uma moção de aplausos para o ministro da Saúde, né, o Alexandre Padilha, da vereadora Thaís também. E foi aprovado por unanimidade, ninguém questionou. Vale lembrar que o ministro, o Alexandre Padilha, ele é do governo do presidente Lula, mas ele tem um grande vínculo com o Partido Comunista da China. Né? Então, quando a gente se coloca em defesa da direita, a gente tem que ficar atento também aos assuntos do Brasil.
O Alexandre Padilha não é, pelo menos ao meu ver e a todos que defendem a direita, alguém que deveria receber de um vereador que defende a direita, que se coloca com essa pauta. Citei o Marcos Cripa porque foi o único, apesar de ter o Júlio e o David se falando de direita, mas o Marcos Cripa foi o único que usou o slogan até no dia da posse, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então, quando se colocam nessa posição, precisa tomar cuidado com essas situações em que dão moção de aplausos a alguém que não se enquadra no perfil de quem a gente tanto defende. Eu acho que tem que se posicionar mesmo, tem que dar moção de aplauso se ela acredita que isso é uma pauta importante, mas quem é o contrário precisa pelo menos se manifestar e mostrar que sabe, pelo menos quem está recebendo essa moção de aplauso. Então, vamos ficar um pouquinho mais atento, vamos pesquisar quem são as pessoas, principalmente quando se trata de alguém que está no governo atual. Vamos falar também da região. Ontem também teve sessão da Câmara de Rio Preto e confusão para variar. A sessão de Rio Preto ela começou um pouquinho bagunçada, dizendo talvez iam ser encerrada porque não teria quórum. Aí fizeram a inversão das leituras até que chegasse todo mundo. Foi uma sessão praticamente tranquila até que fosse votado um projeto onde aumentava o horário, o tempo de duração das sessões e também o horário em que os partidos poderiam falar, se pronunciar. O que aconteceu? Eles fizeram nos bastidores uma reunião com o Paulo Rilo e algumas pessoas se comprometeram a votar a favor desse projeto, mas na hora que ele foi colocado em pauta, não foi o que aconteceu. Alguns vereadores, como o vereador Montenegro, cumpriu a palavra e tal, mas ele não foi aprovado. E causou ali um certo descontentamento do Paulo. Ele subiu na tribuna, falou várias coisas ali em ataque ao próprio presidente da Câmara dos Vereadores, e acabou a sessão e tudo mais, porém, continuou após a sessão. Na saída, quando eles estavam indo embora, houve ali uma desavença entre o Paulo Rilo e o presidente da Câmara dos Vereadores, entre acusações de ambas as partes, e os dois foram parar na delegacia, fazendo um boletim de ocorrência. Então, assim, a gente mostra que essas disputas políticas, Catanduva, Rio Preto, São Paulo, elas estão cada vez mais partindo para o lado pessoal. O pessoal está perdendo o controle nos ataques quando vai cobrar o posicionamento do vereador contraditório e acaba usando as palavras que atacam a pessoa do vereador. E isso é inadmissível, não dá para aceitar, né, Natália? Não em Catanduva, em Rio Preto ou onde quer que seja. Isso acontece também nas redes sociais. Quando a gente fala o contraditório, a pessoa que não concorda, ela não consegue simplesmente ver o contraditório e seguir a vida. Não, ela precisa ir lá e às vezes não é nem discordar do que ela ouviu, mas ela atacar a pessoa que está falando. Então, respeito cabe em qualquer lugar. Tá? Sim, tempos difíceis, né, Natália? Exatamente.